Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aí para então na sequência aí do capítulo de fluidos, né? Seguindo a mesma sequência adotada no livro básico texto que a gente vem seguindo aí de forma bastante linear, né? E aí a gente está falando da sessão sobre o princípio de Pascal, né? E aí a gente vai ver o princípio de Pascal, né? A definição, como é que a gente pode entender esse princípio e vamos dar uma analisada no exemplo do macaco hidráulico, que é o mais usual, né? Vou trazer alguns exemplos práticos e a dedução aí do entendimento, ok? Então, o enunciado do princípio de Pascal, ele é muito claro, mas tem umas palavrinhas-chave aqui que a gente já vai analisar então. Ele diz o seguinte: uma variação de pressão, uma variação, olha essa palavra, aplicado a um fluido incompressível, segundo a palavrinha-chave do enunciado, contido em um recipiente, é transmitido integralmente, mais uma palavrinha-chave aí, a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. A todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Eu acho muito interessante porque cada vez que eu paro para dar uma estudada e relembrar o princípio de Pascal, eu vejo ele de uma perspectiva e novos elementos, né? Eu acho que é bem interessante essa ideia. Então, ele diz uma coisa que a princípio no nosso cotidiano parece óbvio, né? Ah, poxa, mas qual é a novidade disso tudo, né? Mas ela não é tão trivial e ela traz questões aí de aplicação de cunho prático e muito usual na nossa vida cotidiana. Então, para entender basicamente o princípio de Pascal, trouxe a imagem do livro aqui para a gente analisar. Qual é a situação que a gente tem? A gente tem um fluido líquido aqui, dentro de um cilindro, temos um êmbolo móvel aqui em cima, ó, essa parte fixa, né? Então ele é um êmbolo, como se ele fosse uma seringa, a parte externa ali e o êmbolo móvel. Temos uma caixa que a gente pode ter bolinhas de chumbo, né? E aí ele diz assim, ó, temos um ponto P dentro desse líquido determinado aqui. Poxa, se eu colocar mais bolinhas de chumbo dentro dessa caixa em cima, a gente vai ter um aumento de pressão aqui em cima nesse êmbolo, né, pro líquido. Como é que isso vai se distribuir dentro desse líquido, né? Então, poxa, olha só. Lá da equação de coluna de líquido, né, a gente tinha o P2 igual a P1 e assim por diante, né, ou se quiserem trabalhar com aquela outra fórmula, era P igual a P, pressão atmosférica mais ρGH, né, a massa específica ali, a aceleração gravitacional e a altura que a gente tem de coluna de líquido, né. Aí, no lugar da pressão atmosférica, a gente tem uma pressão externa, porque agora a gente tem as bolinhas de chumbo aqui em cima do êmbolo, né? E olha que interessante, se a gente olhar para isso aqui, e a gente for botando bolinhas aqui em cima, uma das coisas não vai variar nessa equação. Quem não vai variar, pessoal? ρGH. Massa específica ela é constante, esse fluido, a aceleração gravitacional também, e a altura também não. E essa é uma questão que nas primeiras leituras a gente fica um pouco confuso. Por que ela não varia? Pô, ela devia variar e a gente ia ter uma variação na pressão, né? Total ou absoluta, como a gente tem chamado aí o P. Na verdade, ele não varia porque a palavrinha mágica denunciada é incompressível. Então, no modelo ideal de análise que a gente está fazendo, a gente poderia botar muitas esferinhas, muitas bolinhas de chumbo aí, e a gente não ia ter uma variação dessa altura H. Por quê? Porque ele não ia ser comprimido, né? Diferente da gente ter um gás aqui dentro, né, compressível, né? Então isso aqui não muda. Se o ρGH é constante, porque ele é um fluido incompressível, ele não vai mudar a massa específica, ele não vai mudar a H, então ele vai ficar. Então a gente ficaria, né, que essa relação P igual P externo, a gente pode entender que a variação da pressão externa, ela vai ser igual à variação P, né? Ela vai ser igual à variação P nesse característico ponto, né? Então, percebam, né? O que a gente está dizendo, e era outra palavrinha mágica do enunciado, o que se distribui integralmente por todo o fluido e pelas paredes é a variação da pressão, né? É a variação da pressão.
Então, a gente vai colocando pressão em cima do êmbolo, e se a gente tivesse vários manômetros espalhados aqui, a gente ia perceber que a variação dessas pressões ia ser a mesma. A gente não quer dizer que a pressão em todos os manômetros ia ser a mesma, mas a variação em relação ao que a gente ia ter carregado de bolinhas aqui, iria ser, né? Então, o princípio de Pascal, ele deixa muito claro isso, né? A variação da pressão externa gera uma variação da pressão que se distribui integralmente por todo o líquido e suas paredes, desde que o líquido for, o fluido, nesse caso o líquido, né, for incompressível. Tá? Quais são os desdobramentos, então, do princípio de Pascal? No mundo prático, o livro chama de macaco hidráulico, mas a gente tem vários outros, né? Na escola, normalmente, aí, os laboratórios, eles têm um experimento em que eles pegam duas seringas, essa de aplicar medicamento, né, sem agulha, uma com diâmetro maior e uma com diâmetro menor, conectam essas seringas com uma mangueira de silicone, alguma mangueira aí, e colocam líquido. E aí a gente, na mão mesmo, consegue perceber uma grande diferença, que é, quando eu faço uma compressão, uma pequena força no êmbolo da seringa menor, gera uma força difícil de suportar, de aguentar no êmbolo maior. Né? Então a gente tem o que explica esse princípio é o princípio de Pascal, que é o tal do macaco hidráulico. A gente tem outros exemplos aí de macaco hidráulico, propriamente dito, né? Os sistemas hidráulicos que a gente tem nesses caminhões de guindaste utilizam esse princípio. O que eles fazem? É uma bomba de óleo hidráulico que comprime o óleo dentro de um orifício com um diâmetro muito pequeno, um cilindro, mas que ele vai se transformar lá num cilindro maior e gerar uma força muito grande. Ou seja, é quase um amplificador de força, né, o que a gente tem. É claro que a gente ganha e perde ao mesmo tempo, eu vou explicar na sequência. É a história de uma alavanca, né? Quando a gente pega e usa uma alavanca na mecânica, né? A gente faz uma força muito menor numa alavanca no cabo dela ou na ponta. É claro que uma boa alavanca, né, com as condições aí que isso possa acontecer. Mas a gente movimenta muito o cabo da alavanca se comparado à quantidade que a gente tem de movimentação da carga. Mas a gente consegue, em contrapartida, fazer muito mais força. Isso é que nem construir as pirâmides, né? Força de trabalho existia na época para carregar aquelas pedras, rolar aquelas pedras e tal. Mas a alavanca, ela dá condições que possa ser feita. Não dependemos do trabalho, dependemos de conseguir a movimentação, né? Então, o que se perde, né, o que se tem que realizar mais para ganhar essa força, ela é compensável e justificável aí, como num caminhão guindaste que levanta uma baita de uma carga, né? Essa bomba hidráulica tem que funcionar um monte e não é o grande problema, tá? Então, de uma forma bem objetiva, o livro ele traz um desenho de uma representação assim, né? Temos dois cilindros conectados, um de maior diâmetro e um de maior e um de menor diâmetro, né? Aqui a gente chama de força de entrada e a área do cilindro de entrada, e do outro lado a área de saída e a força de saída. Porque a força de entrada é onde a gente vai comprimir, né? E onde é que entra o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, a gente sabe que pressão é força sobre área, né? Força sobre área. Nesse caso aqui a gente vai estar falando em variação de pressão, tá? A gente vai estar falando em variação de pressão. Se isso é verdade, o princípio de Pascal, e ele se distribui uniformemente por todo o óleo do meu sistema hidráulico, então eu posso dizer que a variação de pressão da força de entrada sobre a área de entrada, ela tem que ser igual à força de saída sobre a área de saída. Ou seja, eu tenho que satisfazer essa igualdade, já que a variação de pressão dentro do óleo, ou seja, o princípio de Pascal, para um fluido incompressível, foi respeitado, né? Se isso é verdade, então a gente até pode tirar esse ΔP daqui para não ficar confuso, e a gente fica com essa fórmula aqui embaixo da nossa representação. FE sobre AE, a força de entrada sobre a área do êmbolo, é igual à força de saída sobre a área de saída, né? E essa é a fórmula do macaco hidráulico, bastante conhecida aí em exercícios, avaliações de, né,
Enem, concurso, e de conhecimento de cunho prático, aí ela justifica muito do que a gente vê por aí, tá? Agora, olhando para ela, o que eu posso visualizar? Pense o seguinte, estão percebendo, tem uma área menor do que aqui. Então, se eu deslocar um DE aqui, ó, como está aqui, o deslocamento do êmbolo de entrada, né, e eu pensar no volume que isso comprime, se eu transferir esse volume para o outro lado, para a saída, o deslocamento vai ser muito menor, não vai? Por quê? Porque eu tenho uma área do êmbolo de saída muito maior. Ou seja, né, eu ganho força, mas eu perco o deslocamento. É por isso que, por exemplo, aqueles macacos hidráulicos utilizados aí para troca de óleo no posto de gasolina, nas mecânicas, né? Debaixo do carro tem um baita cilindrão no meio daquela plataforma e ela levanta. Se a gente tivesse, pudesse ir lá olhar do outro lado, a gente vai ter um cilindro muito pequenininho, injetando óleo para dentro ali, né? Fazendo força e empurrando o êmbolo, né? Então seria compensado. Lá se faz um deslocamento enorme, mas aqui no elevador, do Elevacar aqui, não estou falando do elétrico, estou falando do hidráulico, ele acontece um movimento muito pequeno. Mas, como eu já disse, o que se gasta para isso não tem problema, né? O que importa é levantar uma baita carga que não conseguiríamos sem esse sistema aqui. Ou se conseguiríamos de outras formas, muito mais custosas. Outra questão, quando eu olho para essa fórmula aqui embaixo, tem uma igualdade aqui no meio, respeita o princípio de Pascal, né? Se a área E é menor que a área S, ou seja, de AE para S há um aumento, para que a igualdade seja feita, a força de saída tem que aumentar. Então, de A para E eu aumento, de F para FS, obrigatoriamente eu tenho que aumentar. Para quê? Para na divisão eu conseguir aí manter a igualdade. Então, olhando para essa fórmula, eu tenho aí a consequência clara de que o aumento da força acontece para que eu mantenha a igualdade na equação, né? Então, o macaco hidráulico ele aumenta a força, por outro lado, eu perco, entre aspas, aí, deslocamento. Se quiserem fazer um exercício, dá para provar que o trabalho, né, ele não foi criado e nem perdido, né? Trabalho é força vezes deslocamento, então daria para montar uma relação com essa própria equação aqui, né? Com as próprias, essa equação do macaco hidráulico, o livro, se eu não me engano, até traz isso, e aí a gente já poderia ver, né, que o trabalho ele é mantido, ou seja, não se cria energia, não se perde nada, está tudo aí dentro, né? Importante, pessoal, esse resultado ele funciona para quê? Para sistemas com fluidos incompressíveis. Professor, isso funciona para ar comprimido? Não, ar comprimido, se ele pode ser comprimido é porque ele é compressível, né? Então o princípio de Pascal não é válido diretamente. A não ser que a gente tivesse aí um gás altamente comprimido já, né? E aí a gente tem uma pouca possibilidade aí, chegando numa situação muito próxima de um gás incompressível. Mas não é o caso, não é aplicável, as pressões têm que ser muito altas, o sistema não responde aí de forma muito satisfatória. É muito melhor usar o óleo hidráulico, que é barato, né? E tu tem uma transmissão de pressão imediata e tal. É por isso que sistemas que requerem força utilizam sistemas hidráulicos. Os sistemas que precisam de velocidade utilizam, e não força, né, está condicionado à velocidade e não força, usam sistemas pneumáticos. É claro que aí, não vou entrar aqui, não cabe para a unidade curricular, mas é um sistema limpo, né, porque o ar comprimido ele pode ser um sistema limpo, né, o ar filtrado, desumidificado, o óleo do hidráulico não, enfim, é uma outra questão que tem que ser analisada num projeto, por exemplo, de engenharia. Mas, de forma muito objetiva, daria para assim, eu preciso de força, eu perco velocidade, mas eu preciso de força, eu vou usar um sistema hidráulico. Eu preciso de velocidade de operação, eu não estou preocupado com muita força, eu vou usar um sistema pneumático, como no caso da maioria dos sistemas de robótica, né? Eles acabam usando sistemas pneumáticos, ok?
Então fica aí a aplicação do macaco hidráulico, ele advém diretamente do princípio de Pascal. Essa fórmula FE sobre a E igual a FE sobre a S, ela é uma forma muito utilizada e muito né, conhecida, então vale aí internalizar essas informações e esse conceito, ok? Um abraço e ficamos aí então com a próxima aula, o princípio de Arquimedes, então, para essa unidade curricular e seguimos então com fluidos. Abraço.